Abra sua Bíblia comigo, eu quero o Evangelho de Marcos. Capítulo 10. Marcos capítulo 10, eu quero o versículo 46. Marcos 10, 46. Você achou? Diga amém. Assim diz a palavra do Senhor para nós essa noite. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós viemos aqui para ter comunhão, para ter aliança, para ouvir a tua voz, para te experimentar. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito. Ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Jericó, a cidade de Jericó fica ao sul, né? Então, Jesus estava em Jerusalém e ele sai de Jerusalém numa das práticas religiosas judaicas de festas poderosas, debaixo de uma multidão, e começa a descer o mapa. E a Bíblia vai dizer para nós que ele chega na cidade de Jericó. Jericó é a cidade famosa, né, que a gente conhece da Bíblia Sagrada por Josué ter experimentado aquele grande milagre das muralhas terem caído diante dos seus olhos. Uma cidade que era fortificada, separada, fechada com muralhas enormes e caíram. E depois desse acontecimento, depois dessa tomada de cidade, né, depois de Jericó ter sido sitiada pelos judeus, nunca mais a cidade pôde ser reerguida. Foi levantada uma palavra profética de que se alguém tentasse levantar Jericó novamente, como aquele império, né, como aquela cidade fortificada, o primogênito dessa família morreria. Então, todo mundo que pensou em reerguer a cidade de Jericó deu um passo para trás com medo da palavra de Deus. Então, Jericó se tornou uma cidade agregada, né, ao povo de Israel, próximo às regiões da Palestina. E aí, na época de Jesus, Jericó era uma cidade de comércio, uma cidade de muitas palmeiras. A tâmara mais doce que você vai experimentar na vida vai ser em Jericó. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá. Você vai comer tâmara em tudo que é lugar em Israel, mas quando chega em Jericó, amigo, o negócio é diferente, né? E pela quantidade de tamareiras que tem naquela região. Então, é um lugar de muitas árvores e um lugar que fazia parte, né, da rotina dos viajantes. Por quê, pastor? Porque de Jerusalém a Jericó cruza uma estrada chamada Via Maris. Essa estrada era o caminho oficial de tráfego, né, dos comerciantes, de tudo. Põe para mim, Felipe, por favor. Essa é a Via Maris. Você vê que aqui tudo é deserto, embaixo lá os montes que separam, né, Israel do Egito, e
e das outras nações, aqui bem desértico, mas quando vai chegando à entrada de Jericó, você começa a ver as árvores verdes. Você está vendo? Diga amém. Porque Jericó, um dos significados é a cidade das palmeiras. Então, essa é a estrada famosa. Todos os comerciantes, pessoas que iam vender as coisas, trabalhadores, usavam essa estrada que é chamada de Via Maris. Não tinha como chegar a Jericó se não passar pela Via Maris. Então, o que a Bíblia diz para nós? Que eles entram na cidade de Jericó. E quando eles estão saindo da cidade de Jericó, então eu posso dizer para você com toda certeza absoluta. Eu não sei se do lado direito da estrada, se do lado esquerdo da estrada, mas a verdade é que quando Jesus estava saindo da cidade de Jericó, junto com a multidão e os seus discípulos, a Bíblia vai relatar a história de um cego mendigo para nós. Você está aí? Diga amém. Vamos ler as Escrituras. Versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, foi o que eu disse. Eu não sei se do lado de cá ou se do lado de lá, mas a verdade é que quando Jesus está voltando da cidade, o rapaz do camelo está indo. Jesus estava vindo, saindo da cidade. Então, Jesus vindo, ele encontra esse homem, esse cego mendigo aí, à beira do caminho, né? Na beira da estrada. Aí, primeira coisa que eu tenho que te dizer é que nós temos informações muito importantes e distintas nesse versículo. Ele diz o nome dele, ele fala, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu. Ele repete, né? Porque o prefixo bar significa filho. Então o nome era Bartimeu, porque significava filho de Timeu. E ele deixa para nós que esse homem não era um homem comum, ele tinha um pai. Você concorda comigo? Ele tinha um pai. O próprio nome dizia, você vai mexer comigo? Eu sou filho do Timeu. Como é que é o seu nome? Bartimeu. Filho do Timeu. É como se a gente chamasse o Júnior hoje, né? O Carlos Júnior, o Ricardo Júnior, o Fábio Júnior, né? Porque significa que ele é filho com o mesmo nome do pai. Então, o Bartimeu era mais ou menos a mesma coisa. Ele carregava um nome de alguém. O que o historiador Flávio José conta para nós, que a Bíblia não vai relatar, é que o Timeu era um cara muito importante, um general do exército de Israel, aposentado, que serviu durante muitos anos em Betel, na cidade de Betel, no campo, né? Dentro do comando lá. Serviu durante muitos anos e se aposentou. Quando ele se aposenta, começa o tempo onde os romanos invadem a cidade de Jerusalém e tomam o governo de Israel, e ele se torna um líder contra Roma, um líder contra aquela oposição, contra aquela opressão que Roma fazia sobre os judeus. Aí o que o romano faz? O romano era uma desgraça, né? O romano estragou muita coisa na história. O que ele faz? Ele então persegue o Timeu, ele persegue com todas as forças que ele tem, ele prende o Timeu, crucifica o Timeu é levado à morte, né? Para que ele não dê continuidade à revolta, à revolução contra os romanos. E logo depois que o Timeu é assassinado, que ele é condenado à crucificação, eles pegam o menino, eles pegam o Timeu, o filho, né, do pai, e cegam ele. Era uma prática comum de tortura dos romanos. Por quê? Para que ele não continuasse esse espírito de rebelião contra Roma, né? Esse posicionamento rebelde contra Roma. Então, eles furavam os olhos dos filhos para que eles não dessem continuidade a nenhum tipo de obra. Imediatamente, eles se tornam cego.
que não pode mais trabalhar, que está totalmente inabilitado, e de uma vida segura, fácil, de onde ele tinha fartura dentro de casa, porque o pai era um general, ele passa a se tornar, a Bíblia diz, cego o quê? O que está escrito aí? Mendigo. E ele passa a morar à beira do caminho. Por que ele está ali na estrada, no pé da Via Maris? Porque Betel fica mais para cima um pouquinho. Então ele sai da localização da casa dele, da região onde o pai dele morou a vida toda, desce um pouco mais e fica ali. Passa a sua vida agora precisando de pessoas, precisando da ajuda de pessoas para sobreviver. Mas lê comigo o que diz as Escrituras. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, quando a multidão vai se aproximando, vai ouvindo o alvoroço, era muita gente seguindo a Jesus, e certamente, ele que não é bobo nada, passou alguém por ele, ele agarra a roupa aqui, ó. Quem que está vindo aí? Que barulho é esse? Ele não está vendo, irmão. Quem que está vindo? De onde está vindo esse barulho? Quem são essas pessoas? Aí alguém disse para ele, Jesus, o Nazareno, está saindo da cidade de Jericó. Aí, imediatamente, ele toma um posicionamento. Olha o que eu vou dizer para você. O primeiro cego a ter visão na Bíblia Sagrada foi Bartimeu. Porque quando eles anunciam, é Jesus, o Nazareno, que está vindo por aí, ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele estava anunciando? Ele estava anunciando, eu não sei se a multidão está entendendo quem ele é, mas filho de Davi é uma expressão messiânica. Filho de Davi é uma referência ao Messias de Israel, ao rei, ao líder poderoso. Então ele não clama ajuda a alguém comum. Ele não diz, quem que é Jesus de Nazaré? O profeta? Quem que é Jesus de Nazaré? O que veio da Galileia e que estava fazendo graça lá na Galileia, curando as pessoas? Não, ele começa a clamar pelo Messias, ele começa a clamar por alguém que ele sabe que é prescrito em toda a história como rei, como líder de Israel. Você está aí, diga amém. Ele não clamou ajuda, é isso que eu quero que você entenda. Ele não clamou ajuda para o socorrista, para o operador de milagres. Ele clamou ajuda àquele que estava destinado pelas Escrituras a ser o Messias de Israel. O líder maior, o escolhido de Deus para governar sobre Israel. Ele sabia para quem ele estava pedindo. Então, é o que eu vou te dizer nessa noite. Por muitas vezes nós não estamos aqui, na beira do caminho. Nós estamos na multidão que segue a Jesus. Por muitas vezes entramos na cidade de Jericó, assistimos às operações que Jesus fez lá, quando encontrou com Zaqueu, foi lá na Jericó, né? Jesus saindo da cidade de Jericó junto com a multidão. Por muitas vezes nós estamos no meio da multidão, ao invés de estarmos aqui, à beira da estrada, como estava Bartimeu. Só que muitos de nós seguiram a Jesus sem saber que Ele é o Messias. Muitos de nós fomos atrás de Jesus por conta daquilo que Ele podia fazer, daquilo que Ele podia operar, por conta dos sinais que Ele podia operar na minha vida e na sua vida, não com entendimento e sabedoria de que Ele é Rei, de que Ele é Senhor, de que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que não tem outra pessoa na terra com maior poder e autoridade. Então, olha o que eu estou te dizendo, durante muitas vezes, nós fazendo parte da multidão, andando com Ele, seguindo com Ele, testemunhando, Ele curou, Ele fez. Quem que Ele é? Ele é alguém que tem poder. O cego que estava aqui tinha um entendimento que a grande multidão não tinha. Aquele cego tinha um entendimento que a grande multidão que seguia Jesus não alcançava. Ele entendeu que aquele homem não era um homem comum. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, é o primeiro cego que tinha visão.
Continua lendo comigo o versículo 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, imagina a confusão, todo mundo falando alto, a multidão se aproximando e cada vez ele gritava mais alto, cada vez ele gritava mais alto. Ele tinha convicção de que ele estava chamando. Ele sabia que a hora que ele tivesse um encontro com o Messias, não era com o profeta, não era um homem que opera milagre. A hora que ele tivesse um encontro com o Messias, tudo na vida dele podia mudar. Você entra por essas portas às vezes pedindo ajuda, socorro, cura, libertação. Não vem para buscar o que tem poder para operar. Vem buscar o Messias. Vem buscar o Rei. Vem buscar o Senhor. Vem buscar aquele que tem toda a autoridade e poder. Porque no encontro, amigo, de segundos com Ele, tudo muda. Tudo se transforma. Respostas poderosas e ocultas que o mundo nunca viu são manifestadas diante de nós. Porque não estamos atrás do operador de milagres, mas do Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador, aleluia. Aí ele diz assim, 49, parou Jesus, não, um pouquinho mais acima, e muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina as pessoas passando, ele na beira do caminho, e ele dizendo: fica quieto aí, rapaz. Cala a boca aí, para de encher o saco. Porque o mendigo chamaria Jesus de Messias? Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Um termo usado pelos maiorais da sinagoga, por os entendidos de teologia. Porque um mendigo gritaria: Filho de Davi, a Jesus. Eles não entendiam, mandavam ele calar a boca. E por muitas vezes nós mandamos calar a boca aqueles que muitas vezes têm entendimentos maiores do que nós mesmos. Revelações poderosas do Espírito de Deus, da presença de Deus. Mas como a gente não tem, a gente acha que o outro está falando demais, a gente manda eles calarem a boca. A multidão mandou ele calar a boca e ele continuava gritando. Aí olha o 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então chegou para ele e disse: você gritou tanto que o homem ouviu. E ele quer falar com você. Levanta, tem bom ânimo, levanta que ele quer falar com você. Aí olha o que acontece. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter. Então observa que a capa era um instrumento de identificação. Então só usava essa capa viajantes, né? Pessoas que iam atravessar o deserto em longas caminhadas. A capa servia para proteger do sol e para proteger do frio, né? Então era um elemento usado pelos viajantes itinerantes e pelos moradores de rua, porque aquilo os protegia. Então você não vai encontrar um mendigo na rua sem uma capa. Aquela capa era um instrumento de proteção. Então todo mundo que passa na rua e olha e vê alguém sentado com uma capa, ele já sabe. Ou ele é itinerante, ele não mora aqui, ele está de passagem, ou ele é morador de rua, ou ele é mendigo. É um instrumento que o caracteriza. Então olha aqui para mim. Quando Jesus chama ele, e a notícia chega que ele vai ter um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele faz é lançar fora a... Por quê? Por quê? Porque a capa era resultado de uma tragédia. A capa foi resultado de uma dor que veio sobre ele, sem ele ter nada a ver com isso. Seus olhos foram furados. Ele se tornou cego porque o governo romano resolveu matar o seu pai. Então, feriram ele para ele não dar continuidade à voz libertadora ou rebelde que o pai tinha. Essa não era a história dele. Ele não nasceu mendigo. Ele tinha um nome. Ele era da família do Timeu. Ele tinha uma casa. Ele tinha bens. Mas o mal aconteceu, uma situação adversa aconteceu e ele foi ferido. Quando dizem para ele: Jesus está vindo, quer falar com você?
fica de pé, a primeira coisa que ele faz é lançar fora aquela capa. O que ele estava dizendo? Amigo, isso podia pertencer à minha história até hoje. Porque ela falava de quem eu sou. Hoje eu sou um cego mendigo. Mas eu não vou ter um encontro comum. Eu vou me encontrar com o Messias de Israel. Eu vou estar de frente daquele que tem todo o poder e autoridade. Esse passado não me pertence mais. Essa história de tristeza, de feridas, não me pertence mais. Eu não quero ser visto por ele, como esse jovem que sofreu todas essas circunstâncias. Deixa eu falar para você na autoridade do nome de Jesus. O problema é que a gente quer vir para Jesus com a capa. A gente quer andar com Jesus com a capa. Porque todas as vezes que a situação não fica boa, a gente se esconde nela para justificar as nossas fraquezas, para justificar as nossas dores, para justificar o motivo porque a gente quer que as pessoas tenham peninha da gente. Ele tinha todo motivo para ter um discurso de pena. E quem que não ia ter pena de um homem desse? Um cara que tinha família, que tinha dinheiro, que perdeu o pai assassinado e que perdeu a visão por conta de uma revolta de Roma. Quem que não ia ter pena de um jovem desse? Mas ele aprendeu a não ter pena dele. Na primeira oportunidade que ele teve de estar diante do Senhor, do Messias, da maior autoridade de Israel, ele retira o instrumento que o identifica. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir mão daquilo que caracteriza o nosso passado. Se as pessoas olham para você e caracterizam você pela história do teu passado, abre mão dessa capa. Esse teu rosto abatido, que faz com que as pessoas cheguem para você e perguntem para você, que dor é essa que não acaba? Você vai ter um encontro com um homem comum ou você vai ter um encontro com alguém que vai mudar a tua história? Então já lança a mão da capa porque o novo dia começa hoje. Joga a mão, já lança fora essa capa, porque essa história de derrota, de destruição, de maldade, né, de acidente, tem que sair da sua vida. Ele lança a mão da capa, ele fica de pé, e olha o que a Bíblia diz. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele sabia que aquele encontro era o encontro da sua vida. Você não pode ter medo de encontrar aquele que pode mudar a história da sua vida. Mas com ele não tem capa. Com ele não tem historinha torta. Com ele não vai ter rosto, cara triste, de autopiedade. Não vai funcionar. Porque ele conhece o teu passado, ele conhece a tua dor, ele conhece a tua caminhada, mas ele não veio para resolver o passado. Ele veio para tratar você aqui no presente e te dar um futuro brilhante. Então, nada que você conte a respeito do seu passado vai comover a Cristo. Ele precisa ver se você está disposto a abrir mão da tua capa e ficar de pé para encontrar com Ele. Jesus tem sérios problemas com quem gosta de contar a historinha. Eu imagino Jesus na beira do tanque de Betesda, olhando aquela confusão toda, todo mundo entrando no mover das águas, e o camarada na beira do tanque sem conseguir entrar por 38 anos. O que você quer que eu faça para você? Jesus pergunta para ele. O que é a resposta dele? Estou 38 anos aqui no tanque, ninguém me ajuda a entrar. Foi isso que Jesus perguntou para ele? Jesus não quer saber, amigo. Como foi o seu passado? Que tipo de história triste você teve? Já aconteceu. Ele não vai modificar o teu passado. Ele precisa restaurar a sua vida hoje. E se entrar naquele tanque de Betesda, traria cura sobre a vida dele? Essa era a resposta daquele homem. Não a amargura de ter sido abandonado. Não a amargura de não ter amigos. Todo mundo tem uma tragédia para contar. Se a sua não é tão grande, alguém próximo e você conta essa história. O problema é que Jesus está esperando homens com essa qualidade e com esse posicionamento, cegos com visão de Deus. Ele lança a mão da capa, parte para cima de Jesus. Aí, olha o que a Bíblia diz, já vou terminar. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Para comigo, para.
Ele tinha capa ou não tinha? Então, ou ele era viajante, ou ele era mendigo. E você acha que o Messias de Israel não sabe que ele era cego? Você acha que Jesus não sabia, de fato e de verdade, qual é a experiência que esse homem tinha passado? É claro que Jesus sabia. Como Jesus conhece a tua história hoje. O problema é que, quando Jesus se apresenta diante de nós, ele pergunta: o que você quer? Ele sabe a tua dor. Ele sabe o problema do teu passado. O problema é que, se você não quiser a mudança, ele não vai poder fazer nada. Então ele sempre vai perguntar para você: o que você quer? Ele podia ter dito: eu quero a vingança sobre Roma. Roma matou meu pai. Roma tirou os meus olhos. E hoje eu tenho uma vida de mendigo, Jesus, porque Roma destruiu a minha casa. Sabe o que eu quero? Eu quero justiça. Eu quero que eles paguem pelo que ele cometeu. E por muitas vezes nós entramos por essas portas, buscando justiça ao invés da cura. Buscando respostas ao invés da solução. Quando Cristo nos pergunta toda noite, ou todo dia, quando você faz a sua oração: o que é que você quer? E aquele homem disse: eu quero voltar a ver. Porque essa era a minha vida. Essa era a vida que me foi tomada. Essa era a vida que me foi roubada. Eu preciso dessa vida de volta. E aí a Bíblia vai dizer para nós, olha aí: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Ele diz que eu torne a ver porque ele via. Ele tinha visão. Ele foi ferido de propósito. Feriram ele para que ele perdesse a sua visão. Então ele estava dizendo: restaura aquilo que eu perdi. Restaura aquilo que me tomaram. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estado afora. Então Jesus disse para ele assim: a tua cura vem. Não é porque você está conversando comigo aqui agora. A tua cura vem porque você já está me anunciando como Messias antes de eu chegar até você. Porque a salvação e a cura vêm pela fé. E você precisa estar pronto e entender isso. Pastora, por que a senhora escolheu esse texto nessa noite? Para dizer para você, amigo, na autoridade do nome de Jesus, que existem acontecimentos na história da sua vida. Histórias que marcaram o seu passado. Que tiraram você do palácio, do conforto e levaram você à beira do caminho. Que tiraram você de um estado de confiança para mexer com a tua autoestima, mexer com a tua vida. Virou tudo assim de cabeça para baixo. E você não teve nada a ver com isso. Você não tinha culpa. O problema é que nós temos sempre dois grupos de pessoas. Um que se esconde atrás da perda e da dor. E outro que se levanta com um salto. A minha pergunta para você é: Johnny disse, o ano vai acabar dia 31, mas a oportunidade pode ser hoje à noite. Você vai continuar sentado, abatido, vestido com a sua capa, mostrando às pessoas a sua dor? Ou você vai lançá-la fora e ficar de pé? Vai tomar um posicionamento diferenciado porque você quer estar diante daquele que pode mudar. Todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, nós temos a oportunidade de sairmos daqui transformados. Pela fé. Porque Ele diz: a tua fé te salvou. A tua fé manifestou cura sobre você. Mas ninguém consegue alimentar a fé arrastando capas. A capa fala da sua história. E tem hora que ela precisa sair de você. Tem hora que ela precisa sair. Para que Deus possa mover a mão dele sobre você. Não foi um ano fácil para ninguém. E o ano que vem,
Nós temos muitas promessas de Deus para nós, mas para uma grande maioria que não quer nada com Jesus, o ano não vai ser fácil. Mas a gente tem que aprender a não perder oportunidades. Se ele passar hoje por aqui, você vai ficar sentado? Ou você vai gritar o nome dele? Se ele passar por aqui, você vai manifestar a tua vontade de ser transformado? Ou você vai começar a contar as suas histórias tristes? A gente tem que parar de perder a oportunidade. A gente precisa parar de perder a oportunidade de mudar de vida, verdadeiramente, do que ficar se lamentando por coisas que aconteceram no passado. Você ficou cego, te feriram, não era culpa sua. Mas amigo, o que você quer? Eu quero restauração da minha vida. Então é isso que você tem que buscar. O que você quer? Eu quero a minha visão de volta. Eu quero a minha vida de volta. Eu quero a minha situação financeira de volta. Eu quero melhorias sobre a minha casa e a minha família. Eu quero construir. Eu quero restituição. Eu quero vida nova. Eu quero experimentar novo. Então, amigo, abre mão da capa. O que passou, passou. Levanta e encontra o teu mestre essa noite. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Uma grande contradição. Uma multidão seguindo Jesus e um homem à beira do caminho. Mas, mesmo no meio de tanta gente, foi o homem à beira do caminho que chamou a atenção do mestre. Porque não é o que você viveu. É o seu posicionamento a partir do encontro. É a sua história a partir do encontro. O que esse encontro precisa promover na sua vida? Pastora, a senhora não conhece a minha história. Eu não quero saber. O que eu quero saber é, Jesus está aqui, você vai vir ou vai ficar na beira do caminho? Você vai ficar se escondendo nas suas capas ou você vai abrir mão delas para encontrar a Cristo? Como é que você age mediante as oportunidades? A minha oração essa noite é, esse ano de 2022 que vai chegar, vai trazer muitas oportunidades para nós. Eu não quero ver você perdendo oportunidades. Eu não quero você se diminuindo. Eu não quero você perdendo promoções, perdendo oportunidade de crescer, porque você não se acha digna por conta da capa que você carregou a vida toda. Essa capa não vai falar de quem você é. Jesus não vai tratar você com essa capa. Ele vai precisar tirá-la de você para tratar você. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Põe a mão no seu coração, vamos orar essa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Por muitas vezes nos sentimos sozinhos, desamparados, como esse Bartimeu, esse filho de Timeu. Sua vida foi destruída, arruinada. Uma sequência, Senhor, de coisas ruins aconteceram sobre a vida dele. Ele perdeu o seu pai assassinado por Roma. E eles ainda o feriram para que ele não seguisse a vida e a história do seu pai. E como é viver depois de uma destruição dessa? Como é se erguer depois de tantas derrotas? Mas o caminho de Jericó não era mais o mesmo. Agora, naquela estrada que antes passavam apenas os comerciantes, o Messias de Israel estava lá. E quando ele entende e identifica quem é o homem que está passando por ali, ele não pensa duas vezes. Senhor, por quantas vezes perdemos oportunidades, porque nos escondemos atrás das nossas dores. Não nos permitimos vencer, viver, crescer, romper,
porque continuamos demonstrando as nossas capas. Mostramos para as pessoas as nossas feridas. E por muitas vezes escondemos a nossa vontade de mudança. Pai, retira de nós tudo aquilo que nos impede de ter um encontro genuíno contigo. Meu Pai, em nome de Jesus, todas as vezes que uma oportunidade poderosa aparecer na nossa frente, que nenhum de nós que está aqui ou que está assistindo pela televisão venha perder essa oportunidade. É a hora, é o dia que o Senhor marcou para mudar a história da nossa vida. O passado não nos prende mais, as dores não vão nos prender mais, as frustrações não vão nos prender mais. Deus tem uma história nova para mim e para você. E quando anuncia que Ele está vindo, o nosso posicionamento é se levantar e abrir mão da capa. Senhor, faz de nós homens e mulheres novos. Muda a nossa história, Senhor. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus que 2022 vai ser um ano de histórias novas. Vai ser um ano de recomeços poderosos. Vai ser um ano onde você vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor, onde Ele vai te dar a oportunidade de escolher. Faça a escolha certa. Escolha pela transformação, não pela oportunidade. Escolha pela mudança radical, não por um momento apenas. Quando Ele te chamar, venha. Quando Ele perguntar para você o que Ele quer, o que você quer que Ele faça, peça de volta a tua vida. Peça de volta a tua vida digna, honrada. Não se esconda atrás da sua dor. Ele ama você e Ele quer operar através da sua vida. Diga assim comigo: Senhor Jesus, pelo edito de Marcos, capítulo 10, faz na minha vida hoje o que o Senhor fez com o cego Bartimeu. Restaura o que eu perdi e me entrega uma vida nova. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.